O Evangelho, como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 52. As bodas de Caná. O filho, não mais sujeito à mãe, realiza o pedido dela, o primeiro milagre. Tarde de 16 de janeiro de 1944. As bodas de Caná. Vejo uma característica casa oriental. Um cubo branco, mais largo do que o alto, com raras aberturas, transposta por um terraço que serve de telhado, cercada por um pequeno muro de mais ou menos 1 metro de altura, e sombreada pela parreira de uma videira, que sobe até o alto e estende os seus ramos além da metade deste ensolarado terraço. Uma escada externa ao longo da fachada vai até uma porta que se abre à meia altura da fachada. Embaixo, no térreo, há portas baixas e poucas, mas não mais do que 2 de cada lado, que dão para quartos baixos e escuros. A casa surge em meio a uma espécie de eira, mais um espaço gramado do que uma eira, tendo ao centro um poço. Ali há figueiras e macieiras. A casa tem à sua frente que dá para a rua, mas não está junto à rua. Fica um pouco para dentro do terreno e um atalho pelo meio da grama. Faz a ligação com a rua, que parece uma rua mestra. Dir-se-ia que a casa está na periferia de Caná, casa cujos donos são camponeses que vivem no meio do seu sítiozinho. O campo se estende além da casa com suas distâncias verdejantes e plácidas. Faz um belo sol e o céu está de um azul muito claro. Em princípio, não vejo outra coisa. É uma casa solitária. Depois vejo 2 mulheres com longas vestes e um manto, que serve também de véu, irem pela rua e em seguida pelo atalho. Uma delas é mais velha, terá seus 50 anos. Veste-se de escuro, uma cor pardo-marrom, como o da lã natural. A outra está com uma veste mais clara, de um amarelo claro, com um manto azul. Parece ter uns 35 anos. É muito bonita, esbelta e tem um porte cheio de dignidade, mesmo sendo muito gentil e humilde. Quando ela está mais perto, posso notar a cor pálida de seu rosto, os olhos azuis e os cabelos loiros que aparecem sob o véu que lhe cobre a fronte. Reconheço nela Maria, mãe de Jesus. Quem é a outra, que é morena e mais velha, não sei. Falam entre si e ela sorri. Quando estão próximos da casa, alguém certamente encarregado de receber os que vão chegando dá o aviso, e vêm homens e mulheres ao encontro das 2, todos com roupa de festa e fazendo grandes demonstrações de alegria pela vinda delas, especialmente por Maria, mãe de Jesus. A hora parece ser matutina, eu diria lá pelas 9, talvez antes, porque o campo tem ainda aquele aspecto fresco das primeiras horas do dia, por causa do orvalho que faz mais verde a relva e pelo ar, não ainda embaçado pela poeira. A estação parece-me primaveril, porque os prados não estão com a relva abrasada do verão, e os campos têm os trigos ainda novos e sem espigas, tudo verde. As folhas das figueiras e das macieiras estão verdes e até tenras ainda, assim como as da videira. Mas não vejo flores na macieira e não vejo frutos na macieira. Nem na macieira e nem na figueira e nem na videira, sinal de que a macieira já floriu, mas há pouco tempo os seus frutos ainda não se veem. Maria, muito festejada, ladeada por um idoso que parece ser o dono da casa, sobe pela escada externa e entra em uma ampla sala, que parece ocupar todo e boa parte do andar de cima. Parece-me compreender que os cômodos do térreo são os verdadeiros dormitórios, as despensas, os depósitos, as adegas, e que este seja um ambiente reservado para ocasiões especiais, como festas excepcionais, ou trabalhos que exijam muito espaço, ou também para depósito de produtos agrícolas. Nas festas retiram tudo o que ocupa o espaço e enfeitam, como fizeram hoje com ramos verdes, esteiras e mesas preparadas. No centro está uma mesa suntuosa sobre a qual há ânforas e pratos cheios de frutas. Ao longo da parede da direita, em relação a mim, que estou olhando, está uma outra mesa preparada de um modo mais simples.
Ao longo da parede da esquerda está uma espécie de longo aparador sobre o qual há pratos com queijos e outros alimentos que me parecem pães cozidos cobertos com mel e doces. No chão, sempre junto a esta parede, há ânforas, outras ânforas e 3 grandes vasos em forma de bilha de cobre mais ou menos, e eu chamaria de jarras. Maria escuta com benevolência tudo o que lhe dizem. Depois, bem disposta, tira o manto e vai ajudar a terminar os preparativos da mesa. Eu a vejo ir e vir, arrumando as cadeiras, leitos, endireitando as grinaldas de flores, dando melhor aspecto às fruteiras, examinando se nas candeias não está faltando óleo. Ela sorri e fala muito pouco e em voz baixa, mas escuta muito e com muita paciência. Um grande barulho de instrumentos musicais, na verdade pouco harmônicos, ouve-se na rua. Todos menos Maria correm lá fora. Vejo entrar a noiva, toda ataviada e feliz, rodeada pelos parentes e amigos, ao lado do noivo, que foi o primeiro a correr ao seu encontro. Neste ponto, a visão tem uma mudança. Vejo, ao invés da casa, uma aldeia. Não sei se é Caná ou outra aldeia vizinha. E vejo Jesus com João e um outro, que me parece Judas Tadeu. Mas sobre este segundo eu poderia estar me enganando. Quanto a João, não há engano. Jesus está vestido de branco e com um manto azul escuro. Ouvindo o barulho dos instrumentos, o companheiro de Jesus pergunta qualquer coisa a um homem do povo e leva a informação a Jesus. Vamos fazer feliz minha mãe, diz então Jesus sorrindo. E se encaminha através dos campos com os 2 companheiros em direção à casa. Esqueci de dizer que tenho a impressão de que Maria seja parente ou muito amiga dos parentes do noivo, pois pode-se ver que ela está em confidência com eles. Quando Jesus chega, conforme o costume, o que está de sentinela avisa aos outros. O dono da casa, acompanhado por seu filho, que é o noivo, e por Maria, desce ao encontro de Jesus e o saúda respeitosamente. Saúda também os outros 2, o noivo faz o mesmo. Mas o que me agrada é a saudação cheia de amor e de respeito de Maria ao seu filho e vice-versa. Não são grandes expansões, mas é um olhar especial que acompanha as palavras de saudação. A paz esteja contigo. E um sorriso tal que vale por 100 abraços e 100 beijos. O beijo treme nos lábios de Maria, mas não chega a ser dado. Ela somente põe a sua mão branca e pequena sobre o ombro de Jesus e toca de leve num caracol de sua longa cabeleira. É uma carícia de namorada cheia de pudor. Jesus sobe ao lado da mãe, seguido pelos discípulos e pelos donos da casa, e entra na sala do banquete onde as mulheres estão atarefadas em colocar os assentos e os pratos para os 3 hóspedes. Inesperados, ao que me parece. Eu diria que a vinda de Jesus era incerta e que a de seus companheiros era absolutamente imprevista. Ouço distintamente a voz cheia, viril e docíssima do mestre dizer ao entrar na sala: a paz esteja nesta casa e a bênção de Deus sobre todos vós. É uma saudação coletiva a todos os parentes e cheia de majestade. Jesus, com seu aspecto e sua estatura, domina todos os outros. É um hóspede fortuito, mas parece o rei do banquete, mais do que o esposo, mais do que o dono da casa. Ainda que humilde e condescendente, é aquele que se impõe. Jesus toma um lugar à mesa do centro, com o noivo, a noiva, os parentes dos noivos e os amigos mais influentes. Os 2 discípulos, por respeito ao mestre, são convidados a sentar-se à mesma mesa. Jesus está com as costas viradas para a parede, onde estão as grandes jarras e os aparadores. Observa uma coisa, exceto as respectivas mães dos esposos e também Maria. Nenhuma outra mulher está sentada naquela mesa. Todas as mulheres estão em outra mesa viradas para a parede, fazendo um barulho como se fossem 100. E são servidas depois de terem sido servidos os esposos e os hóspedes importantes. Jesus está perto do dono da casa e tem à sua frente Maria, a qual está sentada ao lado da noiva. O banquete começa. Eu vos asseguro que apetite não falta, nem sede. Aqueles que pouco se sobressaem são Jesus e sua mãe, a qual, além disso, falam muito pouco. Jesus fala um pouco mais, mas ainda que seja comedido em suas palavras, não é no seu escasso falar, nem carrancudo, nem desdenhoso. É um homem cortês, mas não um conversador. Quando é interrogado, responde se alguém fala com ele.
Ele se interessa, dá o seu parecer, mas depois se recolhe como alguém habituado a meditar. Sorri, não ri nunca. E se ouve alguma brincadeira muito leviana, faz como se não a tivesse ouvido. Maria se alimenta na contemplação do seu Jesus e assim também João, que está na ponta da mesa atento aos lábios do seu mestre. Maria nota que os serventes cochicham com o mordomo e que sente que está embaraçado. Então ela percebe que o que está acontecendo é de desagradável. Filho, ela fala baixinho. Chama a atenção de Jesus com aquela palavra. Filho, eles não têm mais vinho. Mulher, o que há entre mim e ti? Jesus, ao dizer esta frase, sorri ainda mais docemente, e Maria também sorri. Fazem como duas pessoas que sabem uma verdade que é para elas um alegre segredo ignorado por todos os outros. Jesus me explica o significado da frase. Aquele ainda que muitos tradutores omitem é a chave da frase e a explica em seu verdadeiro significado. Eu era o filho sujeito à mãe até o momento em que a vontade do meu pai me mostrou que havia chegado a hora de ser o mestre. Desde o momento em que teve início a minha missão, eu não era mais o filho sujeito à mãe, mas o servo de Deus. Estavam rompidos os laços morais para com a minha genitora. Estes tinham sido mudados em outros mais altos e todos se haviam refugiado no espírito. Aquele chamava sempre o nome de mamãe, Maria, a minha santa. O amor não teve parada, nem esfriamento, ao contrário, nunca ele foi tão perfeito como quando separado dela, como por uma segunda filiação. Ela me deu ao mundo, mas para o mundo, como Messias, como evangelizador. Essa sua terceira, sublime e mística maternidade se deu quando, na angústia do Gólgota, ela gerou-me a cruz, fazendo de mim o Redentor do mundo. Que é que ainda há entre mim e ti? Antes, eu era teu, unicamente teu. Tu me davas ordens e eu obedecia. Eu te estava sujeito. Agora eu sou da minha missão. Será que eu não disse isto? Quem, tendo posto a mão no arado, vira para trás para saudar a quem fica, não é apto para o reino de Deus. Eu tinha posto a mão no arado para abrir com a relha, não as glebas, mas os corações para semear neles a palavra de Deus. Eu teria levantado aquela mão somente quando me tivessem arrancado de lá para pregá-la na cruz e abrir com o meu torturante prego o coração do meu Pai, fazendo sair o perdão para a humanidade. Aquele ainda, geralmente esquecido, queria dizer o seguinte: Tu tens sido para mim, ó Mãe, enquanto eu fui unicamente o Jesus de Maria de Nazaré, e tudo és em meu espírito, mas desde que sou o Messias esperado, sou de meu Pai. Espera um pouco ainda, que terminada a missão serei de novo todo teu. Ter-me-ás de novo nos braços, como quando eu era menino, e ninguém te disputará mais este teu filho, considerado um opróbrio da humanidade, a qual te jogará os despojos dele para cobrir-te a ti também do opróbrio de ser a mãe de um condenado à morte. E depois me terás de novo triunfante. Depois me terás para sempre triunfante tu também no céu. Mas agora eu sou de todos os homens, eu sou do Pai que a eles me enviou. Eis o que quer dizer aquele ainda, pequeno e tão denso de significado. Maria pede aos serventes: fazei tudo aquilo que ele vos disser. Maria já tinha lido nos olhos sorridentes de seu filho o assentimento velado pelo grande ensinamento a todos os vocacionados, e Jesus ordena aos serventes: enchei as bilhas de água. Enchei as bilhas de água. Vejo os serventes enchê-las com a água trazida do poço, ouço o ranger do sarilho, que leva para baixo e para cima o balde gotejante. Vejo o mordomo, com olhos de grande espanto, servir-se daquele líquido, prová-lo com atos de ainda maior espanto, saboreá-lo e falar ao dono da casa e ao noivo. Eles estavam perto. Maria ainda está olhando para o filho sorrindo, depois, ao receber um sorriso dele, inclina a cabeça, enrubescendo levemente. Ela está feliz. Pela sala passa um murmúrio, as cabeças se voltam todas para Jesus e Maria, alguns se levantam para vê-los melhor, outros vão ver as bilhas. Faz-se um grande silêncio, depois se ergue um coro de louvores a Jesus. Mas Jesus se levanta e diz uma palavra: agradecei a Maria, e em seguida sai do banquete.
Os discípulos o seguem. Já na porta ele repete: a paz esteja nesta casa e a bênção de Deus sobre vós, e acrescenta: Mãe, eu te saúdo. Cessa a visão. Jesus me instrui assim. Quando eu disse aos discípulos: vamos fazer feliz minha mãe, eu tinha dado àquela frase um sentido mais alto do que o parecia. Mas a felicidade de me ver, mais de ser ela a iniciadora de minha atividade de fazer milagres e a primeira benfeitora da humanidade. Lembrai-vos disso sempre. O meu primeiro milagre aconteceu por causa de Maria. O primeiro sinal de que Maria é a chave dos milagres. Eu não recuso nada, minha mãe, e pela sua oração antecipo também o tempo da graça. Eu conheço minha mãe, a segunda em bondade depois de Deus. Eu sei que conceder-vos uma graça é fazê-la feliz, porque ela é toda amor. Eis porque eu disse: eu que tudo sabia, vamos fazê-la feliz. Além disso, eu quis manifestar o seu poder no mundo, junto com o meu, destinada a ser unida a mim na carne, pois nós fomos uma só carne, eu nela e ela ao redor de mim, com as pétalas de um lírio ao redor do pístilo perfumado e cheio de vida. Unida a mim na dor, porque estivemos sobre a cruz, eu com a carne e ela com o seu espírito. Assim como o lírio exala perfume com sua corola e com a essência extraída dela, era justo que estivesse unida a mim no poder que se mostra ao mundo. Digo a vós o que eu vos disse àqueles convidados: agradecei a Maria. Foi por ela que tiveste o dom dos milagres e as minhas graças, e especialmente as do perdão. Repousa em paz. Nós estamos contigo, Fiat.